Graça e paz, meus irmãos. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 4. O tema da nossa exposição de hoje é o poder de quem abriu mão do poder. Nós vamos ler dos versículos 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra, que sejamos admoestados por ela, encorajados por ela, e que acima de tudo tenhamos direção que vem dos céus, da sabedoria que vem do alto, sob a iluminação do Teu Espírito, e no nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Amém. A pergunta: como lidamos com o poder? Platão respondeu com uma alegoria, uma famosa alegoria que inclusive serviu como uma das fontes de inspiração para Tolkien escrever O Senhor dos Anéis. Me refiro à alegoria do anel de Giges, que está presente na República. Este anel tinha o poder de tornar todo aquele que colocasse em seu dedo e girasse o poder da invisibilidade. Os camponeses estavam preparando uma conspiração contra o rei, quando um deles estava atrasado e encontra exatamente um caixão com uma ossada, e ele observa no esqueleto justamente o anel nas mãos daquela ossada. Ele tira o anel, põe no dedo e vai embora. Vai para a reunião, que é uma conspiração contra o rei, e enquanto eles estão discutindo como eles vão invadir o palácio e aquela coisa toda, ele notou que todas as vezes que ele girava o anel, ele sumia, e ninguém conseguia perceber que ele estava presente. E ele girava o anel de novo e ele aparecia, e todas as pessoas conseguiam vê-lo novamente. O que ele fez? Sabendo que era detentor de um poder, ele correu até o palácio do rei, justamente com o anel girado, portanto invisível, conseguiu entrar, e diante do rei se apresentou e disse a ele que havia uma conspiração a ser travada contra ele. O rei, num primeiro momento, ficou ressabiado, meio em dúvida com relação a tudo aquilo,
e disse: mas o que me garante que você não estaria me enganando, que você não faz parte dessa conspiração? Ele: empenho a minha honra, empenho a minha vida, o Senhor pode dar cabo de minha vida se isso não for acontecer. E então ele disse exatamente o que aconteceria para o rei e ficou no palácio esperando. O rei foi e encontrou realmente a emboscada, desfez a emboscada, matou todos os conspiradores, volta para o palácio, ovaciona aquele camponês e torna agora aquele camponês uma autoridade, o seu braço direito praticamente no reino, o seu grande conselheiro. Com o passar do tempo, o rei, muito ocupado com as coisas, esqueceu da sua esposa. E o que aconteceu? Ele, como detinha esse anel e achava a esposa do rei extremamente bela, ele girou o anel e foi exatamente nos aposentos da rainha, quando ela estava conversando com a sua criada. E adivinha o que ela estava falando? O rei não liga para mim, o rei só quer saber de guerra, o rei não olha mais para mim. Começou a dizer tudo o que ela sentia de insatisfação com relação ao rei. E ele só foi anotando. Tudo o que ela disse que o rei não fazia, ele fez para ela depois. Final da ópera, resumo da ópera. O que aconteceu? A rainha se apaixonou por ele, ele deu um golpe no rei, tirou o rei da jogada, se tornou rei e assumiu o poder. Ao contar essa alegoria, Platão coloca um enorme problema que se tornou quase que uma espécie de ditado popular, que você deve ter escutado em algum lugar aí. Já viu aquela coisa do tipo: você quer saber quem é alguém de verdade? Dê poder, e você vai saber quem ele é. É nesse contexto que essa ideia de Platão foi trabalhada. Platão, ele era completamente cético com relação à capacidade de nós obedecermos às leis. Ele entendia que nós só obedecemos às leis, não porque as leis são corretas, justas e boas. Nós obedecemos às leis porque tem fiscalização, porque estamos sob vigilância. Se não tiver vigilância, a gente não segue a lei. E é isso que Platão quer mostrar nesse episódio da República. Ele quer mostrar que todos nós, se tivermos o poder de fazermos o crime perfeito, realizarmos o crime que ninguém vai nos pegar, que ninguém vai ver o que fizemos, então nada nos impedirá de fazer ou de cometer o crime. Ou seja, Platão dizia que a única coisa, o katekon, o poder que freia o nosso mal, é a vigilância. Por isso, todas as vezes que você sabe que está sendo vigiado, você então não realiza tudo aquilo que você poderia realizar. Mas a pergunta que nos interessa hoje não é simplesmente como lidamos com o poder, e muito menos como os pagãos, como por exemplo Platão, nos faz pensar sobre como lidamos com o poder. A pergunta que eu queria trabalhar com vocês e que é o mote da nossa exposição de hoje é a pergunta: como Jesus lidou com o poder? Não é como você e eu lidamos com o poder, porque nós sabemos. A pergunta é: como Jesus lidou com o poder? O texto que nós acabamos de ler é um texto que explica com detalhes e responde à pergunta: como Jesus lidou com o poder? O texto que nós lemos pode ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, versículos 1 e 2, uma introdução. Dos versículos 3 a versículo 12, um diálogo. E por fim, versículo 13, uma conclusão. Versículos 1 e 2, uma introdução. Versículos 3 a 12, um diálogo. E 13, uma conclusão. Então, introdução, diálogo e conclusão. Vamos começar com a introdução, versículos 1 e 2. Observe que os versículos 1 e 2 possuem um contexto.
Quando a gente lê os versículos 1 e 2 dizendo: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. O que é voltar do Jordão? Voltar da experiência do Jordão. O que aconteceu no Jordão? A gente lê nos versículos 21 a 22, o batismo de Jesus. E na sequência, o que a gente vê é Lucas dizendo: e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Não dá para a gente interpretar essa passagem sem levar em consideração seu contexto imediato. Ela está ligada aos eventos que aconteceram no Jordão, mas ela também está atrelada ao texto que fica entre o Jordão e o deserto. O texto que narra o batismo de Jesus e o texto que narra a tentação de Jesus. Entre o Jordão e o deserto, o que você encontra na Bíblia? Aquele gênero de texto que nós amamos ler, sobretudo as crianças, não é isso? Quem aqui não é aficionado por genealogias? Ah, Jonas, eu adoro. Quando eu vejo uma genealogia, olha, eu chego a dar uma festa, que coisa gostosa de ler. Não é isso? Claro que não, a gente olha a genealogia e dá aquela vontade de passar, né? Porque parece que não vai servir para nada aquilo ali, né? Vamos para o próximo, né? Alguns livros da Bíblia a gente até passaria inteiro. São muitas as genealogias e às vezes a gente não sabe, não é, o porquê delas estarem ali. Vamos pensar alguma coisa aqui importante. Quando você lê Mateus, como que Mateus abre o Evangelho? Com uma genealogia, não é isso? Mas Lucas coloca a genealogia logo na abertura? Não. Onde é que ele colocou a genealogia? Entre o Jordão e o deserto. As genealogias, elas têm uma importância. Em vários livros da Bíblia, a depender do uso que vai se fazer da genealogia, ela tem uma razão de ser. A razão de ser da genealogia em Lucas é a mesma de Gênesis. Você nunca parou para perceber que a cada virada na história, a cada momento crucial da história, seja da história de Adão, seja da história de Noé, seja da história dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, cada virada histórica é marcada por uma genealogia? Ou seja, as genealogias são passagens, elas são portais, elas fecham uma história e abrem outra história, elas estão num momento de mudança de cenário. Segunda razão pela qual a genealogia em Lucas deve nos chamar a atenção, não só porque ela reflete o uso da genealogia para fechar e iniciar novas histórias, mas a genealogia nos leva para as origens, nos leva para Gênesis, nos leva exatamente para onde começou tudo. O que Lucas nos oferece com essa genealogia é uma verdadeira teologia bíblica da nova criação, uma legítima teologia bíblica da nova criação estabelecida por Jesus, uma teologia bíblica que vai da nova criação ao estado probatório, inclusive o estado probatório. Deixa eu explicar isso. Quando lemos o versículo 21 e 22, nós descobrimos que ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, e acontece algo maravilhoso, algo emblemático. Há um testemunho, é o testemunho mais poderoso que poderia existir a favor de Jesus Cristo. Não é o testemunho dos seus apóstolos, não é o testemunho dos seus discípulos, muito menos o testemunho de Pôncio Pilatos, muito menos o testemunho do Sinédrio. Trata-se do testemunho das pessoas da Trindade, trata-se do testemunho do próprio Pai e do próprio Espírito. A Bíblia diz
que aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. É uma cena criacional, é uma cena de criação, é a cena da formação de um novo cosmos, um cosmos agora redimido, restaurado por Jesus e pela sua obra. Por isso o Espírito Santo está presente na nova criação, por isso está presente na nova criação aquele por meio de quem o Verbo é também o participante criador, e é o testemunho do Pai. A coisa mais maravilhosa e poderosa que poderia acontecer com Jesus: você é meu filho amado, em você eu tenho deleite, alegria, prazer. Jesus escuta a voz do Pai na sua obediência, sob o testemunho do Espírito Santo, que o Pai não só o identifica como o Filho, mas diz que ele é o Filho do seu prazer, o Filho da sua alegria, o gozo da obediência, o gozo do Filho que obedece, do Filho que segue o ordenamento do Pai. Não é estranho que Lucas termine dizendo: você é o meu Filho amado, em você me agrado, e na sequência começa uma genealogia? Observe o que o texto faz. Na mesma hora em que a gente escuta o testemunho do Pai sobre o Filho, começa uma genealogia. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli. Bom, eu não vou cansar vocês. Vocês já sabem que é uma genealogia invertida. Começa com Jesus, José, vai indo. Não perca seus olhos de vista, sobretudo para o versículo de número 38, filho de Enos, filho de Sete, e termina com quem? Filho de Adão, filho de Deus. Observe como Lucas está contrastando o Filho de Deus que lhe dá prazer, o Filho de Deus que lhe dá alegria, o Filho de Deus que obedece, que no batismo expressa na sua humilhação o seu compromisso em ser fiel e obediente ao Pai, em contraste com aquele que é o Filho de Deus, mas que se chama Adão. Claramente Lucas está colocando o seu leitor diante de uma comparação que ele não pode deixar de fazer. Lucas está colocando diante dos seus olhos não só a cena da criação, mas ele coloca na cena da criação os dois filhos de Deus, os dois cabeças de raça, os dois que representam a humanidade, seja na queda, seja na redenção. Os dois estão em comparação, os dois estão na nossa cara, Adão de um lado e Jesus do outro. E tudo que se segue é uma resposta à pergunta: como Adão lidou com o poder que Deus lhe deu, como Jesus lidou com o poder que Deus lhe deu. Observe, só nos conhecemos, vai dizer uma poetisa chamada Wisława Szymborska, polonesa. Só nos conhecemos na medida em que somos postos à prova. É interessante como a comparação que Lucas vai estabelecer entre de um lado Adão e entre o lado Jesus, ela é mediada por um estado probatório. Esse estado probatório está presente exatamente nos versículos 1 e 2, que só fazem sentido para a gente à luz de todo esse contexto que nós acabamos de apresentar. É esse contexto que serve como um farol, que ilumina o versículo 1 e 2 e nos mostra um Jesus agora num estado probatório. A diferença é que de um lado tínhamos Adão, que tinha poder, mas não se contenta com o poder que tem e quer mais poder.
Do outro lado, nós vamos encontrar o Filho de Deus, Jesus, em contraste com Adão. Ele tem poder e se contenta com o poder que tem. Ele não quer mais poder. De um lado, o Filho de Deus, Adão, que foi tentado no estado probatório, em fartura, num jardim de delícias. Do outro lado, o Filho de Deus, Jesus, tentado não no jardim, mas no deserto, tentado na escassez, tentado na fome, tentado na carência. Os dois estão num estado probatório, os dois estão sob provação. E algo curioso, observe o versículo 1. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão, e observe, a Bíblia diz que ele foi guiado pelo Espírito de Deus, guiado pelo mesmo Espírito que os tinha enchido, foi guiado por ele no deserto durante 40 dias. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. A antiga serpente agora não está mais num jardim, ela está num deserto, e ela mais uma vez está diante do Filho de Deus. Mas a diferença é que este Filho de Deus, diferente do outro filho, vai obedecer o Senhor até o fim. A Bíblia diz que Jesus estava com fome. A Bíblia diz, portanto, que Jesus, no jejum que estava, passou pelas mesmas vicissitudes, pelas mesmas vontades, pelas mesmas carências que uma pessoa no seu mesmo estado passaria. A pergunta que a gente deve se fazer é: quais tentações poderiam nos atrair se eu e você, ou se o próprio Adão, não estivéssemos num jardim, mas num deserto? Eu quero mostrar para vocês, na segunda parte do texto, que é o diálogo, o porquê só Jesus pode ser tentado no deserto e porquê somente podemos ser tentados num jardim, nunca num deserto. Ser tentado no jardim é sempre coisa de homem, mas ser tentado no deserto, num estado probatório, é sempre coisa de Deus que se faz homem. Observe, a Bíblia diz que então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus. Observe, o diálogo de Satanás, ele pode ser dividido em 3 atos. No primeiro ato, o que ele questiona? Qual é o primeiro discurso, logo depois do discurso divino? Depois que Deus deixa de dar o seu testemunho de que Jesus é o Filho de Deus, o Filho amado que dá prazer. Qual é o próximo discurso que Lucas nos oferece? É o discurso do diabo. E é um discurso que coloca em xeque justamente aquilo que Deus havia dito. Desde o Éden, as pessoas acham que a teologia liberal é a invenção do século XX, ela nasceu lá no Éden. O primeiro teólogo liberal foi aquela serpente, que desde o Éden coloca em xeque, não os resultados da árvore, do fruto da árvore, ou que fala sobre o que é transgredir, não, coloca em xeque o que Deus havia dito. Estamos lidando, portanto, com aquele que distorce as Escrituras, que usa as Escrituras, que trabalha a tentação com as Escrituras, que usa a palavra de Deus para desviar o Filho de Deus. Ele não vai usar suas próprias palavras, não vai usar os seus próprios ditos,
vai usar o que Deus disse de uma forma distorcida para fazer cair o Filho de Deus. E a primeira dedicação de Satanás no seu discurso é a dedicação na dúvida sobre quem Jesus é. O primeiro ato, portanto, é um ato que coloca em xeque a identidade de Jesus como Filho de Deus. Ele acabou de ouvir o céu se abrir e a voz de Deus quebrar, dizendo: Tu és meu Filho amado que me dá prazer. Mas agora a serpente disse: Você é Filho de Deus. E ao colocar em xeque a identidade de Jesus, na sequência diz: Mande que esta pedra se transforme em pão. Observe que ele questiona a identidade e na sequência estabelece a carência em relação à identidade. Ao mesmo tempo que Jesus é questionado em sua identidade, Satanás ao mesmo tempo lida com desejo. Jesus estava há 40 dias sem comer e está com fome. O que Satanás faz? Tenta Jesus naquilo que só Jesus poderia fazer. Deixa eu voltar àquilo que eu disse há pouco. Por que nós não somos tentados no deserto como Jesus foi, nos mesmos termos de Jesus? Por uma razão muito simples. Você não pode andar pelo deserto, principalmente nesse deserto que está se referindo aqui, e você olhar, e realmente quando você anda nesse deserto aqui, você vai ver um monte de pedras no caminho, é muito seco, muito árido, muitas pedras. E no nosso caso em especial, aquelas pedras têm uma cara de pãozinho francês, que você poderia dar uma dentada nelas e puxa, nossa, aqui parece um pãozinho. Mas se você der uma dentada, não vai ter jeito não, vai ser pedra mesmo. Por isso que você nunca vai olhar para uma pedra no meio do caminho e vai dizer assim: nossa, essa pedra está me tentando. Puxa vida, eu vou cair nessa pedra. Não, você nunca vai ser tentado por pedras, porque você não tem condições de transformar a pedra em pão. Você não é tentado no que você não pode. Você é tentado no que você pode. As tentações não acontecem naquilo que você não pode fazer. Ninguém pode ser tentado por aquilo que você não pode fazer. Você só é tentado por aquilo que você pode fazer. Por que ele é tentado, Adão, no jardim, a comer daquela árvore? Porque ele poderia, embora não devesse, ele poderia. Mas aqui no deserto, ele não poderia ser tentado, porque ele não tem esse poder. Ele não pode transformar uma pedra em pão. Ele não pode transformar água em vinho. Ele não pode transformar a natureza das coisas, mas Jesus pode. E a gente sabe que esse caso fica ainda mais complexo quando a gente, ao analisar os milagres de Jesus, descobre, principalmente segundo a narrativa do quarto evangelho, que o primeiro milagre que inaugura o ministério de Jesus é o milagre da transformação da água em vinho. O que é transformar pedra em pão para quem transforma a água em vinho? Ou seja, aquele que é o mediador de toda a criação e que Lucas sabe ser aquele que tem o poder de criar, não teria dificuldades de transformar pedra em pão. Então Jesus poderia sim transformar pedra em pão. Ele pode fazer isso. A pergunta é: por que ele não faz? Qual é a diferença entre transformar pedra em pão e transformar água em vinho? Nenhuma, a não ser pelo fato de que transformar água em vinho não é algo que ele faz para ele mesmo. O aspecto sinuoso da tentação de Satanás não é um questionamento sobre o poder de Jesus. As tentações, elas são sutis. Transforma essa pedra em pão. Claro que Jesus poderia, mas se ele usa o poder dele para transformar uma pedra em pão, ele está usando aquele poder para quê? Para ele mesmo. Ele usa o poder que ele tem de transformar as coisas porque ele é Deus, mas ele faz algo para si mesmo. E o que Lucas quer mostrar, sobretudo no Evangelho, é de que
todas as obras em que Jesus manifesta o poder miraculoso que só Deus poderia fazer, Ele nunca realiza esse poder em benefício próprio, sempre Ele realiza este poder em benefício do seu povo, em benefício daqueles que Deus coloca em seu caminho. Portanto, Jesus não tem poder, não tem problema em transformar água em vinho, desde que transformar água em vinho não seja algo para Ele. A primeira tentação, portanto, não é uma tentação só da identidade de Jesus, mas é uma tentação sobre a missão de Jesus. Somos tentados a nos interessar somente pelas coisas que dizem respeito a nós mesmos. Querer transformar pedra em pão significa querer usar de todo o poder que temos para cada vez mais nos tornarmos satisfeitos com o que nós fazemos para nós mesmos. Não há nada mais contraditório na natureza do ser de Deus do que usar o poder em benefício próprio. A Trindade, a Santíssima Trindade, é o maior de todos os exemplos de um ser doador. A natureza divina é uma natureza doadora. A igreja imita o ser de Deus todas as vezes que ela percebe que todo o poder que ela tem deve ser usado não para ela mesma, mas simplesmente para todos aqueles que Deus colocar em seu caminho. Curiosa é a resposta de Jesus. Observe o que ele diz. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão. Você vai encontrar essa discussão em Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 e 3. Observe o que a Bíblia diz lá. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos. Assim como Deus guiou o povo pelos 40 anos, o Espírito de Deus guiou Jesus pelo deserto durante 40 dias. A Bíblia diz, para saber, veja o que Deus diz, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Jesus está corrigindo a interpretação de Satanás, a má interpretação de Satanás, a falsa interpretação de Satanás. Jesus é o exemplo de que a gente não combate as tentações com poder, mas combate as tentações com sabedoria que vem do alto, com a sabedoria das Escrituras, com a verdade da Escritura. Segundo ato. Então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Gente, primeira coisa, você está lidando com Satanás, e tem gente que acredita no que ele fala. Por exemplo, acredita, que tudo lhe foi entregue. Você está lidando com alguém que distorce, com alguém que distorce o que as Escrituras dizem. O segundo ato é muito interessante, porque se a primeira tentação do poder em benefício próprio, ela é quebrada pelo correto ensino que Jesus vai fazer do texto, o segundo ato reflete uma tentação que é justamente a da idolatria.
Observe o que Satanás faz. Em primeiro lugar, leva ele a um lugar mais alto em que possa mostrar todos os reinos do mundo. Você conhece algum lugar assim? A menos que você seja terraplanista, você não vai conseguir encontrar um lugar no planeta em que você possa observar todos os reinos deste mundo, a não ser que você esteja sendo colocado diante de todos os reinos da terra, não de forma meramente física, mas imaginativa. Como se Satanás apresentasse à imaginação de Jesus todos os reinos da terra, ao ponto de Jesus vislumbrar todos aqueles reinos, todo aquele poder que Satanás diz ter sido entregue a ele, e que Satanás diz ser capaz de, inclusive, dar este poder todo a Jesus, se ele se curvar e adorá-lo. Observe que, mesmo que não seja Satanás, imagine que fosse Deus dizendo isso para você. Imagine o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo dizendo exatamente isso para você. Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, e tudo isso que me foi entregue eu posso te dar, posso dar para quem eu quiser, mas para isso me adore e tudo será seu. Você imagina Deus fazendo isso com você? Mas boa parte da maneira como a gente lida com Deus é assim. Todas as vezes que a nossa maneira de lidar com a adoração, com o culto, não tem o culto como um fim em si mesmo, mas um meio para algo que não seja o próprio Deus, nós estamos sempre caindo na tentação da idolatria. Deus deixou de ser o fim último da nossa busca e se tornou um meio pelo qual aquilo que realmente buscamos, nós receberemos. Não existe outra teologia que pregue isso com mais clareza do que a teologia da prosperidade. O que a teologia da prosperidade faz não é outra coisa dizer para você em alto e bom som: adore a Jesus, você vai prosperar. Adore a Jesus e você vai realizar os seus sonhos. Seja fiel ao Senhor e tudo, Deus vai abençoar seu caminho, você vai prosperar, você vai ser rico. A ideia, portanto, é você usar Jesus, usar a palavra de Deus, usar o culto como um meio para alcançar aquilo que realmente você acredita lhe trará contentamento, lhe trará prazer, lhe trará felicidade. Mas pasme, talvez muitos aqui ou estão em contextos da teologia da prosperidade, ou já exorcizaram ela. Saíram das suas igrejas, que faziam a pregação da prosperidade de maneira escandalosa. Estão aqui ouvindo isso dizendo: é verdade, Senhor, fala a Deus. Fala mais. Eu quero dizer para você que saiu da igreja da prosperidade, mas a igreja da prosperidade não saiu de você. Você conseguiu se livrar da teologia da prosperidade. Você tirou ela da sua boca, você tirou ela do seu discurso, mas você não tirou ela do seu coração. E talvez por isso você não consiga entender por que lhe falta tanto contentamento. Por que o culto não te basta? Por que um tempo a sós com Deus não te é suficiente? Você quer mais, você quer mais, você quer mais. A gente nunca está satisfeito com o que Deus nos dá. A gente sempre acha que o poder que Ele nos deu não é suficiente. Então a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. Isso não é a teologia da prosperidade. Isso é você, sou eu, somos nós, filhos de Adão, que diante do poder
em vez de entregarmos tudo, só entregamos se no final recebermos em dobro. Observe, Satanás oferece para Jesus a tentação de fazer o culto cujas liturgias sejam correspondentes aos seus desejos. A liturgia que Satanás oferece é uma teologia que corresponde não ao que é adorado, mas corresponde ao desejo daquele que adora. Ou seja, nós não vamos mais a um ambiente de culto com a seguinte pergunta na cabeça: como Deus quer ser adorado? Mas como é que eu vou me sentir hoje na igreja? Como é que eu vou me sentir hoje no culto? Tem gente que ainda faz: hoje o culto foi bom, né? E daí que o culto poderia não ter sido bom, irmão? Não foi para você? Poderia ter sido chato mesmo, ainda bem, não era para você. Às vezes a gente vai para o culto com aquela sensação do tipo: alguma coisa tem que acontecer comigo aqui. E é verdade, irmãos, uma das coisas mais gloriosas que o Evangelho ensina é que quando a gente oferece o culto a Deus, e a gente oferece para que Ele tenha deleite naquilo que entregamos para Ele, por gratidão pela sua obra maravilhosa, nós entregamos tudo para Ele, e nós é que saímos abençoados, nós é que saímos com deleite, com gozo e com alegria. E é verdade isso. É verdade que aquele que presta culto ao Senhor sente prazer no culto, mas a gente nunca pode deliberar sobre a liturgia com base nos nossos prazeres. O que a gente tem que se perguntar é: qual é o culto que o Senhor quer que eu preste a Ele? É Ele quem vai receber o culto, como Ele quer, do jeito que Ele quer, na forma que Ele quer, não como eu quero. É tão interessante. Imagina você, a gente dá presente muito mal. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez aconteça mais com os homens do que com as mulheres. As mulheres são educadas, os homens são mais selvagens, demoram mais para serem civilizados. Então, geralmente, a gente quer dar um presente. Quero dar um presente para minha esposa. Você acha que eu vou dar qualquer coisa para ela? Quero dar uma coisa gloriosa, eu quero uma coisa espetacular. Mas ela quer uma coisa simples. Eu descubro que ela quer no aniversário dela uma coisa muito simples. Falo: não, minha mulher não precisa de uma coisa dessa, não. Eu vou dar para ela um universo. A gente é o herói. Vou surpreender. Aí você passa em frente a uma livraria. Ela vai adorar esse livro. Ela vai amar. Eu estou me presenteando, você está entendendo? E aí eu vou dar um presente para ela, dizendo assim: amor, esse é o presente que eu escolhi para você. Muito mais valioso, muito mais incrível do que o que você queria. Mas ela não queria aquela porcaria, ela queria outra. Era algo muito mais simples, mas era o que ela queria. O problema é que eu não sei dar presente, enquanto eu não sei que o presente não me pertence. Enquanto eu acreditar que o presente é meu, eu nunca vou dar um presente. O presente já nasce do outro, já nasce pertencendo ao outro. Eu tenho que aprender a, no presente, me perder de vista. Não sou eu, é o que o outro quer. E nesse caso, o nosso outro é Deus. O que Deus espera de mim no culto? O que Deus quer de você no culto? Observe o que Jesus diz. Como Jesus reage com a tentação da idolatria. Ele diz: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Observe que Jesus nada mais faz do que continuar em Deuteronômio, agora capítulo 6, versículos 13 e 15, dizendo nada mais nada menos do que o que foi dito lá atrás: temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle, não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus como fizeram em Massá. Terceiro ato, terceiro e último discurso. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, observe a circularidade do argumento satânico, né?
Começa colocando em xeque a identidade de Jesus. Na sequência, coloca em xeque o que está escrito nas Escrituras. Na sequência final, volta à identidade de Jesus. Ele quer plantar dúvida, não na identidade de Jesus. Ele quer plantar dúvida no discurso de Deus sobre a identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Nesse terceiro ato, não vemos a tentação meramente do poder em benefício próprio, não vemos a tentação da idolatria, mas vemos a tentação da autoridade. A autoridade é distinto de poder. Você pode não ter poder e ter autoridade. E uma pessoa com autoridade, mesmo que ela não tenha poder, ela vai conseguir obrigar os outros a fazerem o que ela quer. Vocês lembram quando Jesus estava em Cafarnaum, e aí de repente aparece um centurião, alguém que tem sob a sua demanda uma centúria, 100 soldados, a sua ordem. E quando Jesus observa que ele se aproxima, ele diz: Senhor, o meu criado está sofrendo horrivelmente. Como que estivesse dizendo: cura meu criado. Jesus faz a menção de ir até a casa do centurião, pelo que o centurião diz: não, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas eu sei que se o Senhor mandar com uma palavra, meu rapaz ficará curado, pois eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho gente sujeita à minha autoridade. Está vendo aquele soldado ali à minha direita? Então se eu disser para ele: vem, na mesma hora ele vem. Você está vendo aquele outro? É gigante, é 3 vezes o meu tamanho. Mas se eu disser para ele: vem, ele na mesma hora vem. Manda com uma palavra, o meu rapaz ficará curado. Jesus na mesma hora diz, admirado, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus se admira por causa da autoridade, da consciência de autoridade. E o que acontece no final? Jesus olha para ele: vai em paz, o teu criado já está curado. Jesus não fez nada, não disse assim: olha só, presta atenção, vou contar até 3 e vou, determino. Não teve esse negócio de determino, não teve, lançou palavra profética, não teve nada disso, não teve nenhuma palavra mágica, não teve nada. Ele simplesmente, como ele sabia que ele estava lidando com alguém que entende o que é autoridade, ele sabia que a própria vontade daquele que tem autoridade vai prevalecer. Então quando ele diz: vai em casa que o teu criado está curado, ele sabe tudo o que ele precisaria, apenas da vontade daquele que detém a autoridade. Satanás está tentando Jesus na sua vontade, na sua autoridade. Observe o que ele diz: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Imagine performance artística. Sobe lá no pináculo do templo, num lugar bem alto, e diz assim: Jesus, ofereça um espetáculo para que o mundo saiba que você é poderoso, que você é o Filho de Deus, para que ninguém duvide. Se você der um pulo aqui e sair voando igual Homem-Aranha, nossa, eles vão acreditar que você é Jesus, o Filho de Deus. Não são poucos, mas muitos os que usam sua autoridade para um espetáculo da sua vontade, do seu poder sobre as outras pessoas. O espetáculo que revela a nossa autoridade, mais uma vez nos joga para dentro de nossa própria ambição de ter o domínio sobre tudo e sobre todos. Não são poucos aqueles que, mesmo que não tenham poder, mas que têm autoridade, abusam de suas autoridades, usando a sua autoridade para oprimir, se não para oprimir, para fazer espetáculos de grandiosidade, como os imperadores romanos, que usavam a sua fartura, a sua riqueza e a sua autoridade para transformar as coisas e as rotinas ao seu bel prazer. Eram apenas demonstrações de poder. O curioso é que Satanás usa um salmo. É o salmo eleito dos crentes de todos os tempos e épocas, o Salmo 91. Quem aqui não deixou o Salmo 91 aberto na Bíblia? Dentro de casa. Meus irmãos, o que tem de gente pagã abrindo o Salmo 91, dizendo assim: está protegendo.
Porque o sujeito lê o Salmo 91 é maravilhoso, não é? Quem se olha aquele salmo que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, aí você vê toda aquela coisa, cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é invencível, né? Você termina de ler aquele salmo, você fala assim: meu Deus, nem a Marvel, com toda a sua capacidade, montaria a peça de um herói tão invencível, não é? Então você olha aquilo ali, você nunca vai temer absolutamente nada, nada. Você é invencível, indestrutível, nada te destrói. Você olha aquilo ali e você fala: meu Deus, o que é a teologia da prosperidade perto do Salmo 91? Preciso de nada disso, não vou desligar a televisão, nem preciso, só preciso do Salmo 91. O problema é que o Salmo 91 não é sobre você, nunca foi sobre nós. Quem de nós habita o esconderijo do Altíssimo, esse lugar onde ninguém pode alcançar, que é o lugar onde Deus habita, senão o Filho de Deus? Satanás sabe que o Salmo 91 não é sobre o povo de Deus, não é sobre mim, não é sobre você. Ele sabe que o Salmo 91 se refere a Jesus, porque só Ele pode ter 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. E olha, praga, peste, pandemia nenhuma chegará à sua tenda. O que a gente poderia ter usado nesse texto no meio dessa pandemia toda para dizer: olha, Salmo 91 é poderoso. Todo mundo esqueceu o Salmo 91 na pandemia, gente. Porque esse salmo não é para você, esse salmo não é para mim, esse salmo é do Rei Jesus, porque só Ele tem esse poder. Por isso que no terceiro discurso do Salmo 91, é o discurso que Deus mesmo diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Entende isso? Então é um salmo que fala do amor de Deus por Jesus, que mostra um arauto, que confessa que vão cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita e não vai ser atingido. Confessa que ele detém o poder sobre as hostes angelicais, ao ponto de dar ordens para essas hostes angelicais, e elas todas obedecerem a um comando de sua voz, porque ele é sim aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e onde ele se esconde, ninguém pode encontrá-lo. Então o que Satanás está dizendo? Você é o único que pode dizer: anjos, eu quero flutuar. E eles vão fazer você flutuar. Você pode dar ordem aos anjos. Está vendo aquele anjo ali? Você pode mandar: vem, e ele vem. Você pode olhar para aquele outro anjo que está do lado: vem, e ele vai te obedecer. Você tem domínio sobre os anjos, e nenhum ser na face da terra tem esse poder que você tem. Então se joga e mostra de uma vez por todas para a humanidade quem você é, porque se você é o Filho de Deus, você não vai medir esforços em usar todo este poder. Versículo 12 diz: também foi dito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Jesus responde, Salmo 91, mal interpretado por Satanás, com a bela interpretação de Deuteronômio capítulo 6, versículo 16: não colocarás à prova o Senhor teu Deus. O que Deus está dizendo agora a Satanás: se todos os anjos me obedecem, e você é um anjo, eu estou te dando uma ordem, e a ordem é a única: não colocarás o Senhor teu Deus à prova. A Bíblia diz, e é assim que termina: ao concluir as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Como Jesus lidou com o poder? A gente sabe que a primeira parte do plano das tentações foi cumprida. Por quê? Ele tentou uma, tentou duas, tentou três, e Jesus não caiu.
O problema é que o plano da tentação de Satanás é por todo o ministério de Jesus. Se você corre agora os seus olhos para Lucas capítulo 23, que é o final, quando Jesus está lá na cruz, versículo de número 39 do capítulo 23, você vai ver um dos malfeitores dizendo a Jesus, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus dizendo: você não é o Cristo, você não é o Filho de Deus. Observe que Jesus é questionado na sua identidade do começo do seu ministério ao final, à conclusão do seu ministério. Você vai ser tentado pelo diabo do começo até o fim da sua jornada. O problema não é ser tentado, o problema não é que Satanás vai te tentar do começo ao fim da sua vida. O problema é o que você vai fazer com o poder que Deus te deu. O que você vai fazer com o poder que lhe foi dado? Como você vai lidar com o poder que Deus lhe concedeu? A Bíblia diz, em Mateus capítulo 26, versículos 50 a 54, que quando eles deitaram a mão sobre Jesus para prender, um dos discípulos de Jesus saca uma espada, a gente sabe pelas outras, para o João, que ele não vai mirar para arrancar a cabeça, ruim de espada, pega só a orelha, porque ninguém vai olhar assim, eu só quero arrancar a sua orelhinha. Não, ele não queria só arrancar a orelha, queria arrancar a cabeça, errou, deu errado, arrancou a orelha fora. Jesus faz um milagre extraordinário, cola a orelha do sujeito ali, está certo, mais uma vez ele faz um milagre que não era para ele. Cola a orelha do soldado, dá uma bronca no discípulo, põe essa espada, guarda essa espada aí, e dá uma bronca dizendo para eles o quê? Lembrando de Salmo 91. Vocês acham mesmo que eu não poderia agora dar uma ordem às hostes angelicais para que elas me livrassem? Guarda esse canivete porque não serve para nada aqui. Eu tenho uma arma muito mais poderosa, o meu poder é muito maior do que essa espada que está em suas mãos. Eu poderia dar ordens aos anjos para que me livrassem aqui. Estes anjos não vão me livrar, e estes homens não vão me pegar porque eles querem, eles vão me pegar porque eu quero que seja feita a vontade de Deus. Não é o homem que vai colocar a mão sobre mim, sou eu que vou me entregar, sou eu que vou me doar, sou eu que vou morrer na cruz, sou eu que vou me sacrificar. Jesus tinha plena consciência da sua missão, ele tinha plena consciência de que ele estava em obediência, e por isso a maior tentação de Jesus era usar o poder para livrar-se da cruz. Imagine se Jesus, que tinha todo o poder para se livrar da cruz, usasse o poder que ele tinha e confirmasse o que o ladrão disse na cruz, e dissesse: sim, eu sou filho de Deus, e se livrasse daquela cruz. Imagine se Jesus mandasse que os anjos o protegessem e nenhum daqueles homens conseguissem tocá-lo e prisioná-lo. O que seria de mim? O que seria de você? O que seria da igreja de Cristo Jesus se Jesus não tivesse sido fiel, se Jesus não tivesse sido quem ele foi, mas ele tivesse sido como nosso primeiro pai foi? É porque Jesus foi obediente até o fim, e obediência tem a ver com poder. Obediência não tem a ver com privação do poder. Obediência tem a ver com o sacrifício do poder. O Evangelho é um só ensino de que vencemos a fome de poder todas as vezes que resistirmos à tentação de usar o poder para combater o poder ou a fome de poder. Não se combate a fome de poder com mais poder. Se combate o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa fome de poder. Não é com mais poder, mas com entrega. É perdendo. Essa é a boa notícia do Evangelho. Só quem pode abrir mão
do uso do poder em benefício próprio, tem o poder de salvar aqueles que não conseguem se livrar com seus próprios poderes da sua fome de poder. O Evangelho é o ensino do Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz para ensinar o povo dele que a gente vence perdendo. Como é que você está pregando o Evangelho para o seu marido? Ganhando a disputa com ele? Ou perdendo? Como é que você ganha a sua esposa? Tendo razão na discussão? Sendo um teólogo de primeira, mas uma besta como pastor? Um pastor violento e truculento, é assim? Como é que a gente ganha? Se não como ovelha no meio dos lobos, como alimento dos lobos, como gente que vai ser devorada pelos lobos. E o que você vai fazer? Vai usar todo o poder contra os lobos? Ou como o seu Cristo vai se entregar por amor a Ele, descobrindo que é perdendo que a gente ganha? Eu queria orar com você nessa hora, para que Deus nos ajude a imitar o nosso Senhor Jesus, que venceu a tentação não num jardim, mas venceu a tentação num deserto. Às vezes a gente está num jardim, a gente tem tudo o que a gente precisa, mas a gente acha que precisa de mais. Talvez você seja esse predador, essa predadora. Quero mais, 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 mais. Eu queria orar com você nessa hora, para que Deus seja o poder que freia a nossa ganância, a nossa fome de poder, e que o nosso caráter seja tratado até que Cristo seja formado em nós. Você pode curvar sua cabeça em um momento de silêncio, confessar os seus pecados, ganância, vontade de poder ao Senhor nessa noite. Será que há espaço no seu coração para lutar contra o pecado que tanto te assedia, que impede você de entregar e de se libertar de uma vez por todas daquilo que você precisa entregar e não consegue, porque você tem medo de, perdendo, ser infeliz, não ter mais contentamento? Ó Senhor, tem misericórdia e nos alcance com a Tua santa palavra. Nos faça ver que o sacrifício de Jesus molda o nosso caráter, a nossa ética, o nosso jeito de viver. Mas a gente quer confessar que a gente não sabe fazer isso, Senhor. A gente o tempo todo quer mais, a gente não se contenta com o que o Senhor dá, e aí a gente vai querer mais, mais. Isso nunca acaba, é uma frustração atrás da outra, Senhor. Dê um basta. Nos visite com Sua graça. Não permita que a gente passe a vida toda da nossa trajetória perdendo de vista a gloriosa experiência de termos o deleite do Senhor ao longo da vida. Quantos de nós nos perdemos no trajeto, Senhor? Esquecemos de quão glorioso é deleitarmos no Senhor, de que de todas as posses que o Senhor nos deu, nenhuma é mais atrativa, mais gloriosa e mais plena de capacidade para nos satisfazer do que o Seu próprio Filho, que nos foi doado por Seu amor a nós. Ó Jesus, nos ajude
a ouvir a voz do Pai, que disse ao Senhor: Tu és meu filho amado que me dá prazer, e poder olhar para o Senhor Jesus uma vez mais e dizer: Tu és também nosso deleite. Ó Pai, nos ajude a ouvir a Tua voz, que diz o tempo todo, diante do Espírito Santo, que este Filho que nós adoramos é também um deleite para as nossas vidas. Nos livra, Senhor, de desprezarmos o presente maior que o Senhor nos deu, que é Jesus. Nos livra de tentar encontrar na vida algo que seja tão valioso, tão gratificante, como a maior de todas as dádivas, Teu Filho. E é no nome dele que nós oramos. Amém.